Mesmo depois de anos sendo obrigado a ouvir as palavras do descondenado Lula, a gente não tem como deixar de ficar impressionado pelo baixíssimo nível do sujeito. É uma conjugação de ignorância, despreparo e má fé que talvez não tenha paralelo na história brasileira, né? Agora, o descondenado, hoje mais cedo, reclamou de como a imprensa tratou a alta do dólar, associando a alta da moeda norte-americana a uma entrevista que ele deu para o UOL. Uma série de entrevistas em que ele deixou claro que a política do governo é a irresponsabilidade fiscal, né? Chamou inclusive de cretino quem fez essa associação óbvia. Não precisa ter mais do que dois neurônios para entender que se o governo apresenta aí uma postura de aumento de gastos, de não cortar despesas, de aumento de impostos, é evidente que isso colocará uma pressão sobre o dólar, uma pressão sobre os juros, e a bolsa vai cair, né? Porque é a irresponsabilidade fiscal sendo divulgada como política de governo. E ele vem e diz que não é nada disso. Vamos dar uma olhada no que ele falou. Quando eu terminei a entrevista, a manchete de alguns comentaristas era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula. E os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes de eu dar a entrevista. 15 minutos antes. Ou seja, então esse mundo perverso das pessoas colocarem para fora aquilo que querem sem medir a responsabilidade do que vai acontecer é muito... Ou seja, o sujeito fala de responsabilidade de quem comentou, né? E a responsabilidade de um presidente da República que diz que, na verdade, gasto é investimento, que não há problema nas contas públicas, que não há necessidade de cortar, né? Que, na verdade, tem que expandir, que tem que colocar o pobre no orçamento, enfim, toda aquela bobajada que a gente já está acostumado, né? Isso é responsável. Responsabilidade é você chegar a uma conclusão óbvia. E como é que esse pessoal faz? Ele se prende a certos detalhes, manipulam a informação, sentir até falta de acusar essas pessoas de ter produzido fake news, né? É claro que antes da entrevista o mercado vai se movimentar porque é um padrão. Como o mercado já sabe que ele tem falado bobagem sistematicamente em entrevistas, há uma aposta, né, que ele vai continuar falando bobagem que de fato aconteceu. Então é normal você ter um movimento de alta um pouco antes, enquanto ele foi falando até deu uma corrigida e depois no final do dia fechou na máxima porque a entrevista comprovou aquela expectativa. É assim que o mercado funciona, né? Mas não parou por aí. As coisas pioram e pioram muito. O ruim, eu queria dizer para você, pode ter certeza, quem estiver apostando em derivativo vai perder dinheiro nesse país. Vai perder dinheiro nesse país. Bom, aqui mais uma imbecilidade completa. Em qualquer momento no mercado derivativo, no mercado financeiro, você vai ter apostas que vão dar dinheiro e vão ter apostas que vão perder dinheiro. Por exemplo, quem comprou dólar nas últimas semanas, usando derivativos, usando, por exemplo, o mercado futuro, ganhou dinheiro. E quem vendeu, perdeu dinheiro. Então, afirmar que quem apostar em derivativos vai perder é impossível, é absurdo, né? É mais uma bobagem que o sujeito falou. As pessoas não podem ficar apostando no fortalecimento do dólar e no enfraquecimento do real. Eu já vi isso em 2008. Quem é que não lembra a quantidade de empresa que quebrou? Quem é que não lembra o que aconteceu com a Sadia? Quem é que não lembra o que aconteceu com o Caracruz? As pessoas achavam que era importante ganhar dinheiro apostando no fortalecimento do dólar e no fracasso do ato e quebrar a cara. E vão quebrar outra vez. Aqui, mais uma mentira nesse caso, né? A Sadia, Aracruz e outras empresas na época perderam dinheiro e quebraram justamente por estar apostando na alta do real. Eles estavam vendendo dólar, não comprando dólar no mercado futuro. E aí veio a crise econômica mundial, o dólar explodiu para cima e essas empresas quebraram pelo prejuízo gerado nessa operação. Então, essas empresas quebraram justamente por apostar na alta do real e não na alta do dólar, né? Não sei se é ignorância, se é má fé, simplesmente para desinformar, mas foi isso que aconteceu, né? E é óbvio que as pessoas podem apostar na alta do dólar, inclusive quem tem feito isso tem ganhado muito dinheiro. E se ele continuar falando bobagem e colocando o Brasil na trilha do desastre, quem apostar na alta do dólar vai ganhar mais dinheiro ainda. Vou quebrar porque eu não votei para ser presidente para dar errado. Eu só votei porque eu tenho consciência que vai dar certo esse país. Lula, o fato
O mero fato de você ser presidente hoje já é a prova que o Brasil deu errado, porque só num país que deu errado, uma pessoa que foi condenada no maior escândalo de corrupção da história é descondenado, retirado da cadeia e alçado à presidência. Então as coisas já deram errado. E cada dia, cada minuto, cada segundo que você fala, isso fica mais evidente. E óbvio que seguir essa política de expandir gastos, né? De querer controlar juros na canetada, de ficar colocando as pessoas umas contra as outras, pobres contra ricos, mulheres contra homens, enfim, toda essa balela da esquerda, é óbvio que isso nunca vai funcionar. Né? Então, não é se vai dar certo ou dar errado, já deu errado. Você é a prova disso.